Ele te escolheu. Bom dia, preciosas. Como vocês estão? Tudo bem? Este é um hino muito lindo, muito conhecido, que fala sobre um Deus que nos escolhe. E eu quero iniciar nessa manhã com um texto que fala sobre uma mulher, sobre um propósito, sobre uma escolhida do Senhor. E o texto que eu quero meditar com vocês nessa manhã se encontra em Esther, capítulo 4, verso 13 e 14, que nos diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Sabe, amadas, a história da rainha Esther é uma história muito linda, uma história de propósito, uma história de escolha, uma história de provisão do Senhor. A rainha Esther, ela foi escolhida entre muitas mulheres num palácio. Após a rainha Vashti, que era a atual rainha daquele reino, desobedecer o rei, o rei então enviou um decreto para que fossem reunidas todas as mulheres mais belas do império e levasse ao harém real. Esther, uma jovem judia, muito bonita, estava entre as escolhidas. O rei Assuero, então, ficou tão encantado com Esther que a escolheu para ser sua rainha. Enquanto isso, Mardoqueu, o primo de Esther, ele também foi escolhido como oficial do governo e, durante seu mandato, descobriu um plano para assassinar o rei. Neste tempo, existia um outro oficial, que o nome dele era chamado de Ramã, e ele foi escolhido sobre o comando do império como segunda pessoa mais importante, após o rei, é claro. E Mardoqueu se recusou a curvar-se a Ramã. Ramã ficou tão furioso que decidiu destruir não somente ele, mas também todo o seu povo. E para realizar esse intento vingativo, Ramã então enganou o rei e persuadiu a expedir o edito condenando todos os judeus. Mardoqueu contou essa história à rainha Esther. E aí nós chegamos neste momento, onde Mardoqueu, ao contar à rainha Esther, naquele momento, a rainha ela pensou em hesitar sobre o propósito para o qual ela vinha sido escolhida. Então Mardoqueu pergunta a ela: Olha, se tu te calares neste tempo, a tua casa e a casa do teu pai, elas irão perecer, irá sofrer. Mas, quem sabe, para a situação como essa que tu foste chamada? Quem sabe para propósito como este é que tu foste chamada? Quem sabe foi para isso que tu foste colocada como rainha? Essa é a pergunta de Mardoqueu. E a história então nos conta que Esther, depois dessa situação, ela compreende que não foi somente por causa da sua beleza que ela foi colocada naquele reinado. Aquele tempo que ela estava ali vivenciando de bonança, não era simplesmente para ela ser abençoada. Existia um propósito maior na vida de Esther, um propósito que o próprio Deus havia colocado. E naquele momento, então, Esther se levanta e decide, então, agir em prol do seu povo. A história nos conta, então, que Esther não poderia, então, chegar na presença do rei sem que ele a convidasse. Mas em prol deste propósito, Esther, revestida de coragem, ela disse que iria à presença do rei. E nos próximos versículos, se nós lermos, ela diz: se morrer, morrerei. Se perecer, perecerei. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, amadas. Muitas das vezes nós somos colocadas em situações. Muitas das vezes nós estamos sendo chamadas pelo próprio Pai para propósitos maiores.
Muitas das vezes nós estamos passando por deserto, por situações equivocadas, situações difíceis. E o Senhor está lá no nosso coração colocando aquela pergunta: por que eu estou neste tempo? Para que eu fui chamada? Será que eu fui chamada somente para sofrer? Será que eu fui chamada somente para passar por estado de necessidade? Será que essa situação vai me destruir? Será que vocês vieram participar desse devocional ao acaso? Será que vocês estão ouvindo neste momento essa mensagem por acaso? Não. É porque o Senhor tem um propósito maior nas nossas vidas e o Senhor quer trazer nessa manhã essa reflexão aos nossos corações. Olha, quem sabe para a situação como essa que fosse chamada? Quem sabe para tempo como este é que tu fosse chamada e fosse escolhida para um propósito maior? A verdade é que todas nós, mulheres, não fomos escolhidas somente para ir na igreja, recebermos uma palavra do Senhor, sairmos alimentadas e não fizermos nada em relação àquela situação, àquela palavra, àquilo que o Senhor falou ao nosso coração. A verdade é que cada uma de nós carregamos um propósito, um objetivo, uma situação na qual o Senhor quer nos usar. Você não nasceu simplesmente para nascer, crescer, ter filhos e morrer. Há um propósito maior para as nossas vidas. E assim como Esther descobriu este propósito numa situação tão inusitada e teve que se posicionar, eu convido vocês nessa manhã também a compreenderem, a buscarem no Senhor, a buscarem, a compreender para que propósito vocês foram chamadas. E eu digo nessa manhã para você com toda a convicção que eu tenho no Senhor. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês foram chamadas para um propósito muito maior. Mas assim como Esther, nós precisamos se posicionar diante deste propósito. Nós devemos nos posicionar diante de Deus e buscar, entender e compreender para qual situação é que fomos chamadas. Em algumas situações, nós podemos até perecer porque não estamos dando ouvidos a Deus. Mas nosso Deus é um Deus bondoso. E Ele nos trouxe essa mensagem, essa reflexão nessa manhã para que nós possamos nos posicionar a buscar e compreender qual é a vontade do Pai. Eu desejo que este dia o Senhor possa conversar com vocês. Eu desejo que neste dia o Espírito Santo continue a falar sobre essa palavra no coração de vocês. Eu desejo que vocês compreendam que vocês não estão neste mundo por acaso. Eu desejo que o Senhor as visite e que vocês compreendam que neste tempo vocês são influenciadoras, que neste tempo o Senhor tem um propósito para a minha e para a vida de vocês. Que Deus abençoe poderosamente o dia de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E o meu desejo é que vocês se posicionem diante deste Deus para compreender e para obedecer à sua voz e ao seu chamado.